Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora por seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste dia 28, neste sábado, dentro da oitava de Natal, nós celebramos a festa dos santos inocentes mártires, aqueles primeiríssimos que deram a vida por causa de nosso Senhor. Eles aqui, o texto de São Mateus capítulo 2, versículos de 13 a 18, narra isso. Narra aqui, e aqui é interessante, antes de nós tomarmos o texto de novo para uma leitura de partes dele, é interessante notar que São José é aquele que, como chefe da Sagrada Família, é ele que resolve os problemas familiares à luz daquilo que Deus está conduzindo. Meus irmãos, aqui tem um grande ensinamento para cada um de nós. Eu gostaria de tomar aqui essa primeira parte, que é a condução familiar. Quando nós pensamos e achamos o que seria melhor para as nossas famílias, e nós tomamos as decisões por nós mesmos, em muitas ocasiões, em muitíssimas ocasiões, nós quebramos a cara. Nós batemos com a cara na parede, nós damos com os burros na água, como diz aí no ditado popular, porque não ouvimos e não seguimos a direção de Deus. José, ele segue a orientação do céu para a sua família. Quantas são as realidades que poderiam ter sido evitadas em nossas famílias se nós tivéssemos ouvido a Deus em vez de ouvir o mundo ou em vez de ouvir nós mesmos? A nossa vontade inclinada para o pecado, aquilo que São João diz que é a concupiscência. Quando nós ouvimos a concupiscência, ou nós damos vazão, ou nós damos liberdade à carne de escolher, ou quando nós escolhemos segundo os critérios do mundo, e nós estamos falando aqui de 2 inimigos da alma, ou pior ainda, quando somos então conduzidos pelo próprio demônio, com as suas seduções, com as suas artimanhas, e não ouvimos a Deus, com certeza, muita coisa da nossa família que era para ser um projeto, acaba se transformando em outro, porque nós não ouvimos a Deus. Então, ser conduzido por Deus, conduzir a nossa família segundo os critérios de Deus, número 1, significa que nós estamos indo por um caminho seguro. Um caminho seguro. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve, você chefe de família principalmente, agora falo diretamente aos chefes de família, você está conduzindo a sua família segundo os critérios que você acha que é bom, e alguns deles até é bom mesmo. Mas a pergunta que fica é: esses critérios, esses valores, esse caminho por qual você está levando a sua família, é os caminhos que Deus gostaria de conduzir a sua família? Essa é uma pergunta que precisa ser colocada para nós, porque veja, irmãos, se nós erramos com a nossa família, se nós conduzimos a nossa família segundo os nossos critérios, ou o critério do mundo, ou o critério do demônio, se nós conduzimos por aí, certamente, não só nós vamos nos colocar em situação difícil,
como nós vamos colocar toda a nossa família em risco. Foi assim com Jonas. Jonas foi escolhido para ir lá levar uma mensagem de Deus. Nós, homens, chefes de família, nós fomos escolhidos por Deus para conduzir a nossa família nas veredas seguras dos caminhos do Senhor. Mas se nós errarmos, vamos fazer como Jonas. Nós não só vamos nos colocar em perigo, como Jonas, fugindo do projeto de Deus. Ele, em vez de ir para Nínive, ele vai para Tarsis, ele pega um navio em direção a Tarsis, no caminho oposto daquilo que Deus queria para ele. Ele coloca toda aquela população daquele barco, daquele navio, em perigo. Até que tiraram a sorte caiu em Jonas e foram ver que o culpado do problema está acontecendo foi uma escolha errada que Jonas fez. E nós? Eu digo para vocês, já fiz muitas escolhas erradas e sofri amargamente com essas escolhas. Todas as vezes que eu escolhi aquilo que eu queria e não aquilo que talvez Deus estava querendo me conduzir, porque é assim, Muitas vezes nós somos aquele barro duro na mão do Senhor. Muitas vezes nós somos filhos de coração duro e não nos deixamos guiar pelo Senhor. O Senhor quer conduzir a nossa alma, Ele quer conduzir a nossa vida a caminho seguro e, por vezes, o Senhor faz isso nos privando de algo, nos colocando em empecilhos. E nós, quando olhamos para tudo isso, nós achamos que isso é uma desassistência de Deus. Não é. Na realidade, é o projeto de Deus acontecendo na nossa vida. Porque Deus, Ele sabendo de tudo, Ele quer nos livrar de todos os perigos. Aqui o anjo diz para José: pega a mãe e o menino e foge para o Egito. Não é mais seguro estar aqui. Não é mais seguro ficar aqui. E se José fosse teimoso, e se José dissendo, não é bem assim, vamos ficar aqui, eu dou um jeito. Certamente, Herodes tinha conseguido pegar o menino Jesus. Então estava nos desígnios de Deus isso. Então, conduzir a família, segundo os critérios de Deus, é o caminho mais seguro que nós podemos conduzir a nossa família, que nós podemos nos conduzir pelas sendas e pelas veredas do Senhor. São José hoje, nesse papel da Sagrada Família, ele tem muito a nos ensinar. Mas ele tem muito a ensinar também às mães de família. Ora, se até agora disse aos pais de família, também às mães de família que precisam se deixar conduzir. Não pela última novidade, não pela última moda que está nas redes sociais, ou não pelos critérios desse mundo, ou mesmo pelos critérios do seu coração, mas segundo os critérios do Senhor. A mulher de Deus, ela se deixa conduzir pelo Senhor. A mulher sábia e prudente é aquela que edifica sua casa sobre a rocha, vai dizer o Salmo. Então, isso vale para o homem, mas isso também vale para a mulher, para o homem e a mulher de Deus, que se deixa conduzir, que se deixa guiar pelo Senhor e não vai na onda do mundo. Não vai nos critérios, e nós estamos vivendo num mundo de contravalores, nós estamos vivendo num mundo sem valores, nós estamos vivendo num mundo onde os valores mais importantes, eles foram deixados de lado. E aí, como vamos caminhar no meio dessa Babel que nós estamos hoje? Nós nos deixamos conduzir por Jesus, nós deixamos nos conduzir por Deus. Então, Herodes, quando percebeu que tinha sido enganado, a fúria se levanta. Meu irmão, minha irmã, quando o demônio, ele vê que você está tentando fazer a coisa certa, que você está nas veredas, nas sendas do Senhor, tenha certeza, a fúria do inferno se levanta contra todos nós. A fúria de Herodes matou os santos inocentes, as crianças de 2 anos para baixo, deram a vida pelo Senhor. Deram a vida pelo Senhor. Diz aí, cumprindo-se aquilo que estava lá no profeta Jeremias, ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamentação, é Raquel a chorar.
E ela não quer ser consolada porque os seus filhos não existem mais. Então, quando nós entramos na vereda do Senhor e quando nós trilhamos os caminhos do Senhor, saiba, assim como o vento redobrou quando Pedro começou a caminhar na fé sobre as águas e ele teve medo e afundou, saiba que a investida do mal, ela será grande. A fúria do mundo se levantará contra nós, mas nós somos como aquilo que diz o Salmo, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles estão firmes, inabaláveis. Inabaláveis, porque o Senhor, como diz lá o Salmo, como Ele está em volta de Jerusalém, protegendo e cercando, assim Ele estará protegendo e cercando a nossa vida. E maior e mais forte é o Senhor. E o Senhor, Ele é um Deus sem rival, como nos diz o profeta Isaías. Então, fique tranquilo, deixe a fúria se levantar, porque aquele que está conosco é maior do que aqueles que estão com eles. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.